Pessoal, eu vou relembrar um pouquinho com vocês a regrinha de notação científica. Vocês já devem ter visto isso em outras ocasiões, em outros vídeos, inclusive, mas eu só vou refrescar a memória de vocês a respeito de como converter um número muito grande ou um número muito pequeno na forma ou no formato de notação científica, ok? Lembrando que a notação científica ela é uma combinação de um número vezes uma potência de base 10. Esse número necessariamente tem que ser um número entre 1 e 10. Ele pode ser 1, mas ele não pode ser 10. E o expoente dessa potência, cuja base tem que ser 10, ele pode ser um número positivo ou negativo. Então, ele pode ser um número inteiro, mas ele não pode ser fracionário nem decimal, ok? Essa notação ela é usada para representar situações em que o número tem muitos algarismos, seja porque ele é muito grande, seja porque ele é muito pequeno. O fato de ele ter muitos algarismos dificulta vamos dizer assim, o manuseio desse número numa conta. Então, para facilitar, para ficar mais prático, a gente reduz a quantidade de algarismos, mas a gente mantém o mesmo valor numérico, a mesma quantidade ali representada, ok? É uma segunda forma de representar a mesma quantidade. Aqui existem duas representações muito usadas também para quando os números são muito pequenos. É o micrômetro e o nanômetro. O micrômetro é, na verdade, o metro dividido por 1 milhão. E o nanômetro é o metro dividido por 1 bilhão. Então, ele teria 6 casas decimais. Um micrômetro é um número com 6 casas decimais. E um nanômetro é um número com 10 casas decimais, ok? Só para refrescar um pouquinho, que a gente vai usar num exemplo logo mais. Então, vamos pegar um número bem grande aqui. Esse número bem grande, ele não tem visível a sua vírgula. Quando a vírgula não está visível, é porque ela está à direita do último algarismo. Então, nesse caso, à direita do zero. Para que a gente represente a notação científica, o nosso número tem que ser um número entre 1 e 10. Então, eu vou ter que deslocar a vírgula, vou caminhando com a vírgula, até chegar a um ponto em que ela estaria numa posição em que a hora que eu lesse o número, ele seria um número entre 1 e 10. E neste caso, seria a posição entre 1 e 2. Logo, a minha vírgula que está à direita do zero, ela tem que caminhar até a posição entre 1 e 2. E aí ela ficaria representada assim. 1,2752 vezes 10, e esse 10 tem um expoente n. Esse n é justamente a quantidade de casas que a vírgula foi caminhar, que ela se deslocou. Então, como ela saiu daqui e chegou até aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então, nós temos aqui a representação 7. Por que 7 positivo? Porque quando eu voltei a vírgula, eu teria reduzido esse número em 7 casas. Logo, para fazer a compensação da posição da vírgula, eu aumento aqui, deixando um número mais 7. Mas eu não preciso pôr o mais, ok? Aqui eu tenho um número muito pequeno e eu tenho a vírgula visível. Essa vírgula tem que caminhar para uma posição onde o número obtido seja um número entre 1 e 10, como a regra nos mantém, nos informa. Então, essa vírgula, ela caminharia até a direita do 2. Então, nós teríamos aqui o 2 vezes 10 elevado a um certo número, o número de casas que essa vírgula caminhou. Ela caminhou 3, 4, 5, 6, 7 casas. Eu pus o 7 aqui, mas por que ficou negativo? Porque quando a vírgula caminhou, ela aumentou esse número 7 casas. Então, eu tenho que fazer a compensação diminuindo essas 7 casas para esse número não deixar de ser essa quantidade muito pequena. 32 mil quilômetros, a vírgula está à direita do zero e ela deve caminhar até a posição entre 3 e o 2, para que ela fique entre 1 e 10. Então, eu escrevo 3,2 vezes 10 e conto as casas, quantas casas ela caminhou.
Se ela estava aqui à direita, ela voltou os 3 zeros mais o 2, 4 casas. Então, como ela voltou diminuindo 4 casas, eu coloco aqui 4 mais, aumentando para fazer a compensação. Aqui nós temos a vírgula visível e ela tem que caminhar até a direita do 7. 7 vezes 10, conto as casas decimais, 6 casas decimais ela caminhou. 3, 6. Menos 6 por quê? Menos 6, porque eu teria aumentado o número de 0,000, esse monte de 0, 7 para 7, 7 é muito maior, 6 casas decimais maior. Então, eu tenho que fazer a compensação diminuindo 6 aqui, para ele não deixar de ser a mesma quantidade. Agora, vejamos um exemplo em que eu tenho um número em notação científica, mas ele não está respeitando a regra, tá vendo? Aqui está 12, quando deveria ser menor do que 10. Então, essa vírgula ela tem que voltar para a posição entre 1 e 2 para respeitar a regra. Quando ela volta a uma casa, eu diminuo uma casa, esse número, eu tenho que fazer a compensação aumentando lá na frente, lembra? Então, como eu voltei uma casa aqui, ficou 1,2, eu aumento 1 ali. Só que como o expoente era negativo, ao fazer mais 1, o resultado vai ficar menos 5. Quer dizer que agora ele vai ter uma casa decimal a menos, logo ele vai ser um pouquinho maior. Mas veja que aqui era 12, eu tive que aumentar aqui porque eu diminuí de 12 para 1,2. Então, eu aumentei o expoente porque eu havia diminuído a mantissa quando eu desloquei a vírgula de 12 para 1,2. Diminuí aqui, tenho que aumentar no expoente. Se eu tivesse aqui 0,7 nanômetros, e eu disse a vocês que nanômetro é igual a 10 a menos 9 do metro. Então, eu represento 0,7 vezes 10 a menos 9. Isso quer dizer 0,7 nanômetros. Só que ainda, ó, ele não está respeitando a regrinha da notação científica. Não é 1, nem maior do que 1. Então, eu tenho que fazer com que a vírgula caminhe para a direita. Quando eu caminho a vírgula para a direita, eu aumento esse número. Se eu aumento esse número aqui, eu tenho que diminuí-lo aqui. Então, eu faço menos 9 menos 1, que acaba ficando menos 10. Ok?